Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, espero que sim. Deixando aqui mais uma videoaula. Hoje a gente vai ver um pouco a respeito de lendas e mitos. Olha que assunto interessante, queridos. As lendas são as narrativas muito divulgada, muito popularizada em cada cidade, em cada estado, tanto as lendas quanto os mitos. Cada cidade, cada região que você chega possui o seu mito, a sua lenda própria. Na verdade, o mito ele já é mais generalizado, certo? O mito já vem lá da Grécia, lá da mitologia grega. Então a gente conhece vários tipos de mitos, as lendas também, mas elas são mais específicas de cada região, porque à medida que o tempo passa, elas vão se modificando. Cada região tem uma forma de contar suas próprias lendas, certo, amados? Olha só, quem já ouviu falar sobre, por exemplo, a lenda de Yara? O Saci Pererê, a mula sem cabeça, a bruxa, a história da bruxa, o boto, a serpente. Então, tudo isso aí são lendas, histórias que são passadas de geração a geração. Hoje a gente vai aprender um pouquinho a respeito dessas narrativas, certo? As lendas nada mais são do que narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas. E essa transmissão é para explicar acontecimentos geralmente misteriosos ou sobrenaturais. Há uma mistura da história com fantasia. São histórias presentes nas mais diferentes culturas, gente, como eu falei para vocês. Ao longo do tempo elas vão se modificando devido à imaginação, certo? Mas são muito importantes para a cultura de cada região, de cada povo. Olha as características aqui principais das lendas. Narrativas orais, certo? As lendas elas se iniciaram com ensinamentos. Na verdade, era uma forma dos povos mais antigos contarem histórias que traziam algum ensinamento, certo? Mas eram histórias lendárias, fantasias. Eles costumavam misturar a fantasia com a realidade. Abordavam fatos reais, mas que eram misturados com a fantasia, com o fictício, com aquilo que não é real. Quem não conhece, por exemplo, a história do lobisomem? Olha aqui essa imagem que eu trouxe. A história do lobisomem aqui, em nossa região principalmente, é muito conhecida, muito divulgado, certo? As lendas elas têm também o quê? Fatos reais históricos. Eles aproveitavam parte da história, parte de acontecimentos reais, certo? Para explicarem esses ensinamentos, para explicarem essas lendas. Os povos mais antigos, eles acreditavam em muito desses ensinamentos. Por exemplo, a história do lobisomem, por incrível que pareça, até hoje existem pessoas, principalmente na zona rural, que acreditam que é possível, sim, uma pessoa transformar-se em um lobisomem, certo? Mas hoje a gente sabe que nada mais é do que lenda, né? São histórias lendárias, não são fatos reais. As lendas elas fazem parte da cultura de todos os povos, como eu falei para vocês. Cada região, cada nação vai ter suas próprias histórias lendárias, suas próprias lendas, certo? Elas fornecem explicações para fatos que a ciência não explica. Então, era uma forma de explicar alguns fatos, que eles não tinham respostas para isso, a ciência não tinha resposta. Então, os povos criavam essas histórias tentando explicar esses fatos, certo? É o que levava muitas vezes à crença, é o que levava muitas pessoas a acreditarem realmente nessas lendas. Elas sofrem alterações com o tempo, certo? À medida que o tempo vai passando, essas histórias vão se modificando, certo? Devido às novas gerações, devido aos novos instrumentos e elementos que surgem a cada dia, o avanço da tecnologia, tudo isso influencia
na mudança, né, ou nas alterações que essas lendas sofrem, certo? Com o passar do tempo. As lendas, elas não podem ser comprovadas cientificamente, como eu falei, porque elas são fruto da imaginação das pessoas que as criaram, certo? As pessoas não tinham explicações para alguns fatos da realidade delas, então elas criavam essas histórias, mas nada comprovado cientificamente, certo? Nada testado, nada especificado. São lendas, são narrativas, certo? Imaginárias. Muitas lendas surgem de fatos históricos que são modificados com o tempo e ganham caráter maravilhoso. Alguns aspectos da história, alguns aspectos de fatos que aconteceram no decorrer do tempo e que criaram esse caráter maravilhoso, certo? Trazem esse traço da ficção, com alguns exageros na forma de ser contado, com a presença de elementos maravilhosos do mundo imaginário, do mundo da fantasia mesmo, ok? As lendas são importantes porque elas expressam a cultura popular de uma sociedade, como eu falei para vocês. Elas são importantes porque ela vai expressar a cultura de uma sociedade, o modo de viver das pessoas, os seus hábitos, seus costumes, as suas crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes de todas as pessoas são expressos dentro dessas histórias lendárias, ok? Dentro das lendas, sempre trazendo um ensinamento, uma reflexão para as pessoas, ok, amados? Por exemplo, nós trouxemos aqui um pouquinho sobre a lenda da Yara. Quem já ouviu falar sobre a lenda da Yara? Vou ler para vocês. Olha, reza a lenda que a Yara era uma corajosa guerreira dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, os irmãos sentiam inveja dela e resolveram matá-la. Todavia, no momento do combate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras, Yara consegue inverter a situação e acaba matando seus irmãos. Diante disso, com muito medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, Yara resolve fugir, mas seu pai consegue encontrá-la. Como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Peixes do rio resolvem salvar a bela jovem, transformando-a na sereia Yara. Desde então, Yara habita os rios amazônicos, conquistando homens e depois levando-os ao fundo do rio, os quais morrem afogados. Acredita-se que se o homem consegue escapar dos encantos de Yara, ele fica louco, num estado de torpor, e somente um pajé poderá curá-lo. Vocês já ouviram falar sobre o mito de Yara, a lenda de Yara? É uma história bem conhecida, certo? E como nós falamos para vocês, antigamente as pessoas realmente acreditavam que existia uma mulher que ficava lá no fundo dos mares e que impressionavam esses homens, certo? Conquistando com um canto belíssimo, atraíam esses homens e eles acabavam morrendo. Ou, se sobrevivessem, tornavam-se loucos, certo? Então, isso aqui é uma lenda, é uma história fictícia, certo? Mas que tem um valor significativo para cada região, cada sociedade, ok? É o valor da cultura dessa região, o valor das crenças, desses ensinamentos, tudo bem? Então, aqui são lendas, amados. Vamos ver um pouquinho sobre mitos. E os mitos? Quem já ouviu falar sobre o mito de Zeus, por exemplo? Hércules, esses contos, eu ia falar esses contos, mas que não é a mesma coisa, né? Esses mitos que trazem esses personagens sobrenaturais, que têm superpoderes, não é isso? Hércules, todo-poderoso, que tem essas serpentes poderosíssimas. Quem não já ouviu falar em Poseidon, por exemplo, o deus dos mares, Hades, né, o deus do submundo. Então, tudo isso aí são mitos também, são histórias, são narrativas que as pessoas criaram lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga,
para transmitir muitas vezes as crenças que eles tinham a respeito do surgimento do mundo, como o universo originou-se. Eles criavam essas histórias como a forma de explicar a origem do universo, a origem do fogo, por exemplo, a origem dos mares, a origem de elementos que eles não tinham explicação para isso. Então, o mito, ele é uma narrativa popular, também de tradição oral, certo? Que é contada para as pessoas, de boca em boca, e que faz parte da história cultural dos povos também, assim como as lendas. Existem mitos que tentam explicar de forma simples e para o povo a criação do mundo, como eu disse. Outros têm como temas as divindades religiosas, certo? O mito, há muito essa presença da religiosidade, o aparecimento do homem. Como que o homem surgiu? Eles criaram mitos para explicar esses fatos. Diversos povos, gente, acolheram os mitos na tentativa de dar resposta às constantes perguntas que as pessoas levantavam sobre a vida e a existência. Porque eles se perguntavam como que o homem surgiu, como que o universo surgiu, de onde veio o sol e a chuva. Então, como eles não tinham explicações para isso, eles criaram os mitos, certo? Eles criaram essas narrativas, vamos dizer, fictícias, são fictícias porque não tem como comprovar que elas são histórias reais. Não tem como comprovar que esses seres, esses deuses existiram de verdade, entendeu? Então caíram na ficção. Ficção é algo não real, vamos dizer assim, uma mentira, certo? E para usar um eufemismo, estão lembrados lá da figura de linguagem eufemismo? O eufemismo, ele ameniza o sentido. Ao invés da gente falar que é uma mentira, a gente diz que é ficção, ok? Olha só aqui algumas características dos mitos. São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza não compreendidos por eles. Então, como as pessoas não compreendiam muitos fatos, alguns fenômenos da natureza, como a chuva, por exemplo, o fogo, então eles criavam essas histórias, esses mitos, para dar um suporte, entendeu? Para a sociedade. Explicando, e muitas pessoas acreditavam. Naquela época elas acreditavam, porque não existia a ciência como existe hoje. Não havia acesso aos meios tecnológicos que nos possibilita mais conhecimento, como a gente tem hoje. Então as pessoas acreditavam no que aqueles homens falavam, aquelas pessoas explicavam, certo? Esses mitos eram dado crédito mesmo, eles acreditavam mesmo. Envolviam divindades, sim. Havia muita presença dos deuses, né? Como eu falei para vocês. Eles acreditavam que Zeus, por exemplo, era o deus dos céus, era o deus todo-poderoso, era Zeus. Eles acreditavam que Poseidon era o deus dos mares, certo? Então havia muito assim, envolvimento com as divindades, até porque eles eram politeístas. O que significam? Eram pessoas que acreditavam em vários deuses, certo? Eles acreditavam sim que existia um deus do céu, um deus do mar, um deus da chuva, um deus do fogo, deus da água. Para todas as coisas, todos os fenômenos, eles criavam um deus, porque eles eram politeístas. Então eles acreditavam nessas histórias, nesses mitos, certo? Os mitos, eles tinham um caráter explicativo simbólico, ou seja, servia para explicar algo, para explicar o surgimento de um elemento da natureza, explicar o surgimento do próprio ser humano, explicar as manifestações na vida das próprias pessoas, tá? Então ele tinha esse caráter explicatório ou simbólico. Procurava explicar a origem do mundo por meio de personagens sobrenaturais, como falei para vocês. Explicavam a realidade por meio das crenças que eles tinham, que eles acreditavam, mas não há embasamento comprovável, ou seja, a ciência não comprova isso, certo? Nada hoje em dia comprova que essas crenças deles tinham fundamento real. Não tinham. Era algo irreal, certo? Eram crenças, mas crenças em coisas fictícias, certo? Em histórias não reais, certo? Então aqui a gente pode ver um pouquinho a respeito das lendas e a respeito dos mitos, tudo bem? Olha aqui algumas imagens
esses seres sobrenaturais, os Zeus, Deus Todo-Poderoso, vocês podem ir olhando aqui, olha, eram mitos gregos, na Grécia Antiga. Quando você vai estudar a Grécia Antiga, é lá que vai ter a origem dos mitos. Tudo bem, queridos? Olha só, aqui bons estudos para você e a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau!